bem-vindos ao módulo 06. Estudaremos hoje projeções moleculares e configurações RS. Mas antes, vamos fazer uma breve revisão sobre o módulo 05, onde nós estudamos conformações de alcanos e cicloalcanos. No módulo 05, como já foi dito, foi estudada as conformações de alcanos e cicloalcanos. Na ocasião, olhamos alcanos, dando ênfase ao butano, onde nós estudamos a célula eclipsada, onde os ligantes estão todos em coincidência, metila para cima, 2 hidrogênios para baixo, 2 hidrogênios para baixo. Então, essa é a célula eclipsada de maior energia. E essa é a célula estrelada de menor energia, porque os ligantes estão todos em oposição. Metila para cima, 2 hidrogênios para baixo, 2 hidrogênios para cima. Em seguida, foi visto o diagrama de energia para todas as projeções em célula do butano. Então, todas essas conformações foram observadas. E, na ocasião, foi colocado no diagrama a célula eclipsada com maior energia e a célula estrelada como tendo menor energia. Em seguida, foi estudado os cicloalcanos. Eu vou mostrar aqui o ciclohexano na conformação cadeira. Aqui, ó. Então, você tem aqui o ciclohexano na conformação cadeira. O que é que você observa? 3 hidrogênios axiais para cima, ó. 1, 2 e 3. Tá? Então, observe que os hidrogênios axiais são esses que estão com a bolinha azul. E 3 hidrogênios axiais para baixo. 1, 2 e 3. Esses que estão com a bolinha rosa são os hidrogênios equatoriais. Então, você vê equatorial para baixo, equatorial para cima. Então, você tem 3 hidrogênios equatoriais para cima, ó. 1, 2 e 3. E tem 3 hidrogênios equatoriais para baixo. 1, 2 e 3. Tá? Outra coisa interessante que a gente observa na conformação cadeira, por essa razão ela se torna mais estável, é que tudo está em oposição. Ó. Olha aqui esse carbono para cima, olha esse carbono aqui para baixo. Aí esse vai estar para cima, esse para baixo, esse é outro carbono para cima e por último esse para baixo. Então você vê que essa é uma conformação que tudo está em oposição. Os carbonos estão em oposição, os hidrogênios estão em oposição. Olha, quando eu ponho um axial para cima, imediatamente eu jogo um equatorial para baixo. Axial para baixo, equatorial para cima. Ok? Então, vamos prosseguir lá com o slide. Tá? Então, foi visto aqui, né? Nós já estudamos alcanos, as projeções célula eclipsada e estrelada. Vimos o diagrama de energia na ocasião desse estudo. Cicloalcanos, eu mostrei ainda há pouco o ciclohexano para vocês. Vou mostrar agora um ciclohexano dissubstituído. Tá?
Você tem aqui substituinte na posição 1 e 4. Tá? Então, esse substituinte, você observa que tu tens uma metila axial para cima e uma metila axial para baixo. Então, você vai ter a estrutura como sendo transdiaxial. Essa estrutura aqui é 1,4-dimetil ciclo hexano, tá? Então, é a transdiaxial. Nós vimos na ocasião também que essa posição axial é uma posição maléfica para se colocar um substituinte. Por quê? Ela se torna maléfica pelo fato de aumentar a energia do sistema. Quando você põe um ligante em posição axial, imediatamente você vai ter a interação 1,3-diaxial, que é a interação desta metila com os hidrogênios 3 e 5. Tá? Isso vai aumentar a energia da molécula. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo, ó. Você vai ter uma interação 1,3-diaxial com os hidrogênios, ó. Aqui, ó, nessa posição que ele vai estar para baixo, então vai dar uma interação com essa metila, e nessa posição aqui que ele vai estar para baixo e vai dar uma interação com essa metila. Tá? Então, isso vai aumentar muito a energia do sistema. O que eu posso fazer para diminuir essa energia? Eu posso pegar uma metila e colocar em posição equatorial, diminuir um pouco a energia, porque agora eu vou ter interação 1,3-diaxial só aqui embaixo. Ok? Agora, qual seria a posição ideal para a molécula ficar com a energia mais baixa na sua situação mais estável? Seria você colocar as duas metilas em posição equatorial. Posição equatorial e posição equatorial, que eu tenho uma equatorial para baixo e nesse caso aqui eu tenho uma equatorial para cima. Então, eu vou ter uma transdiequatorial. Essa aqui é a de menor energia, a mais estável. Bom, agora vamos iniciar o módulo 06, projeções moleculares e configurações RS. Ok, então projeções moleculares. Nós vamos começar estudando a projeção em célula, já tão estudada no nosso curso. E da projeção em célula, nós vamos tirar a projeção de Newman. Daí a necessidade de ver novamente a célula, porque da célula eu vou tirar a projeção de Newman. Posteriormente, nós vamos ver aqui a projeção em perspectiva. Na ocasião, nós vamos ver a configuração RS para os ligantes dessa projeção. Finalmente, nós vamos estudar a projeção de Fischer e vamos também estudar a configuração RS para os ligantes dessa projeção de Fischer. Então, olha só, projeção em célula, né? Para o butano, tive a célula eclipsada, já nós estudamos, maior energia, porque as metilas estão aqui coincidindo. Como se trata de um grupo volumoso, ela vai gerar um bloqueio espacial, uma tensão espacial. Então, você tem aqui as duas metilas para cima. Temos a célula estrelada, onde você tem uma metila para cima e uma metila para baixo. Então, aqui você tem a situação de mais baixa energia, porque todos os ligantes estão em oposição. Agora, vamos ver a projeção de Newman eclipsado. Para fazer o desenho da projeção de Newman eclipsado, eu preciso da projeção em célula eclipsada do etano. Então, essa é a projeção em célula eclipsada do etano.
O que é que Newman fez? Ele pegou esse carbono de trás, representou por um círculo, e desse círculo ele tirou os ligantes. Pegou o carbono da frente e representou por um ponto, e desse ponto ele tirou os ligantes. Em seguida, ele aproximou esse carbono da frente do carbono de trás, como se eu tivesse tentando atingir o ângulo diedro de 0 graus entre esses hidrogênios. Vamos ver como fica no desenho. Então, o carbono da frente, ó, que é um ponto. Aí tu vais ter aqui, ó, 2 hidrogênios para baixo e um hidrogênio para cima. Tá aqui, ó, 2 hidrogênios para baixo e um hidrogênio para cima. Vamos ver o carbono de trás. Aqui eu vou tirar da superfície do círculo um hidrogênio para cima e 2 para baixo. Tá aqui, um hidrogênio para cima e 2 hidrogênios para baixo. Agora eu vou sobrepor. O ponto vai ficar sobre o círculo. Então, aí você vai ter, ó, a oportunidade de ver a projeção de Newman eclipsada, e nessa projeção é possível você ver que os hidrogênios ficam todos coincidindo, tá? Então, o ângulo diedro entre esses hidrogênios é 0. Então, você tem a projeção de Newman eclipsada de maior energia. Agora, vamos ver a projeção de Newman estrelada, que é de mais baixa energia. Para isso, eu vou lançar mão da cela estrelada do etano. Então, aqui, ó, carbono de trás, nós vamos trabalhar com o círculo e o carbono da frente, o ponto. Vamos tirar os ligantes do carbono de trás, ó. Eu tenho aqui, ó, um hidrogênio para cima e 2 para baixo. Tá aqui. 1 para cima e 2 para baixo. E os ligantes do carbono da frente. Eu tiro aqui desse ponto. 2 para cima e 1 para baixo. Agora eu vou fazer a sobreposição, né? Então, o que eu notei agora nessa projeção de Newman estrelado? Que os ligantes estão todos em oposição. Então, a Newman ela é capaz de deixar uma visualização melhor para essa oposição dos ligantes. Ó. Oposição, esse aqui está em oposição e esse também. Como se esse hidrogênio e esse aqui, você fica com um ângulo diedro de 180 graus. Né? Então, você tem a projeção de Newman estrelada, que vai ser a de menor energia. Se nós colocarmos isso num diagrama de energia, você vai ter o seguinte, ó. Aqui a eclipsada com mais alta energia e aqui a estrelada com menor energia. Agora nós vamos ver a projeção de Newman estrelada para o butano. Nós vamos ver a de mais baixa energia, que é a antes, né? Que eu tenho uma metila para cima, uma metila para baixo. 2 hidrogênios para baixo e 2 hidrogênios para cima. Todos os ligantes em oposição, então, mais baixa energia. Aí vamos ver como a gente faz aqui, ó, as metilas em oposição, e agora nós vamos tirar aqui a Newman, começar a fazer a Newman. Então, os ligantes aqui do carbono de trás, ó, saindo do círculo, metila para cima, 2 hidrogênios para baixo. Carbono da frente, metila para baixo, 2 hidrogênios para cima. Agora vamos fazer a sobreposição. Então, você vê que os ligantes todos em oposição, a Newman te permite isso, e aqui você vê o ângulo diedro entre as metilas, ó, de 180 graus. Então, aí você tem a projeção de Newman estrelada antes, menor energia.
Agora aqui, você vai fazer a estrelada, a Nilma estrelada, para a Visual Ghost do butano. Então, essa é a Visual Ghost. Vamos visualizar aqui as metilas. Então, nós estamos formando um ângulo diedro de 60 graus. Quando eu desenhar a Nilma, vai ser possível você visualizar esse ângulo diedro. Então, vamos pegar essa Visual Ghost e jogar para a Nilma. Uma metila para cima, 2 hidrogênios para baixo. Isso é a disposição espacial dos ligantes aqui do carbono de trás. Carbono da frente, hidrogênio e metila para cima e hidrogênio aqui para baixo. E aí você coloca um sobre o outro e você vai ver aqui, ó, o ângulo diedro de 60 graus entre as metilas, tá? Então, projeção de Nilma estrelada, Visual Ghost, permitindo aí que você veja que os ligantes estão todos em oposição, tá? E aqui eu tenho ângulo diedro de 60 graus. Agora eu vou ver a Visual Ghost, que tem o ângulo diedro de 300 graus. Então, novamente, eu visualizo as metilas. Em seguida, eu faço aqui a projeção de Nilma. Começo a fazer a projeção de Nilma. Uma metila para cima, 2 hidrogênios para baixo. Aqui, ó, metila hidrogênio para cima e aqui um hidrogênio para baixo. Colocando os ligantes na disposição espacial exatamente igual à disposição espacial aqui da célula. Então, agora vamos fazer a sobreposição. Então, agora você vê o ângulo diedro de 300. Ó. Essa metila você vem, ó, 120, 180, 240, 300. Então, você está com o ângulo diedro aí de 300 graus. Agora, nós vamos estudar a projeção em perspectiva. Essa projeção em perspectiva, como o próprio nome diz, a perspectiva é uma técnica de representação tridimensional. Então, eu vou olhar a molécula em 3 dimensões. E vai me possibilitar a ilusão de espessura e profundidade dessa molécula. Então, olha aqui como é essa projeção em perspectiva para as moléculas orgânicas. Você vai ter aqui, ó, esses 2 ligantes no plano. Esse que está com a cunha cheia em amarelo vai ficar para frente. E esse que está com a cunha pink tracejada vai ficar para trás. Então, agora eu vou colocar na projeção em perspectiva o butano 2-ol. Tá aqui a projeção em perspectiva com seus 4 ligantes. E agora eu vou botar aqui o butano 2-ol. O que é que eu reparo aqui no butano 2-ol? Você tem aqui um carbono secundário sp3 que está ligado a uma hidroxila. Então, eu tenho um álcool secundário aqui. Agora, esse álcool secundário, eu vou reparar que este carbono aqui, ó, ele está conectado a 4 ligantes diferentes. 1, que é a metila. 2, que é a hidroxila. 3, que é esse CH2, CH3. E o 4º ligante, que é esse hidrogênio. Então, veja bem, toda vez que na química orgânica você tiver um carbono sp3 conectado a 4 ligantes diferentes, você diz que esse carbono é um carbono quiral. Então, esse carbono aqui, que é o carbono 2, vai ser um carbono quiral, né? Porque ele está conectado a 4 ligantes diferentes.
Agora, vamos colocar esses ligantes na projeção em perspectiva. Coloquei o primeiro ligante, que é a metila, coloquei a hidroxila para frente, o hidrogênio para trás e o CH2 e CH3 aqui no plano, né, que é a etila. Então, se você olhar aqui no plano, eu tenho toda a cadeia carbônica, ó, carbono 1, carbono 2, que é o carbono quiral, carbono 3 e carbono 4. No carbono 2, que é um carbono sp3 quiral, eu tenho a hidroxila, tá? Conectada aí, caracterizando o álcool. Então, olha aqui, os 4 ligantes na projeção em perspectiva, é fácil de visualizar os 4 ligantes. Esse carbono ligado a 4 ligantes diferentes ou ligado a 4 substituintes diferentes, tá? É um carbono quiral ou um estereocento tetraédrico. Feito essas observações, o que é que eu posso concluir? Que o butano 2-ol é um álcool quiral, né? Porque aqui o carbono 2 é um carbono quiral. A projeção em perspectiva, ela permite que você veja a configuração RS para o centro quiral, né? Essa configuração RS, ela é utilizada para centro quiral com o objetivo de indicar a posição espacial dos ligantes. Então, dependendo da posição espacial dos ligantes conectados no carbono quiral, eu posso ter uma configuração R ou uma configuração S. Então, olha aqui, nós vamos ver a configuração, estudar aqui a configuração para saber se ela é R ou S para o butano 2-ol. Então, aqui eu estou com a minha projeção em perspectiva e vou colocar os ligantes do butano 2-ol que nós acabamos de estudar, tá? Então, continuei com a cadeia carbônica no plano, carbono 1, 2, 3 e 4. Aqui a hidroxila no carbono 2, ela está para frente e o hidrogênio para trás. Então, eu tenho aqui, ó, a visualização dos 4 ligantes e o carbono quiral. Agora eu vou fazer um estudo aí para descobrir, de acordo com a disposição espacial desses ligantes, se a configuração é R ou S. Para isso, eu vou lançar mão das regras de prioridade de Kahn, Prelog e Ingold. O que é que diz a primeira regra? Verificar o peso atômico de cada elemento químico ligado diretamente ao centro quiral. Então, com uma tabela periódica, eu posso fazer esse serviço. Então, a tabela periódica vai me mostrar que o peso atômico do carbono é 12. Então, aqui eu tenho 12 e 12, eu tenho um empate, né? Depois eu venho aqui para o oxigênio, descubro que é 16, então ganhou de todo mundo, porque o oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1. Em seguida, eu venho para a segunda regra, que diz o seguinte: ao elemento químico de maior peso atômico, atribuir prioridade 1. E ao de menor peso atômico, prioridade 4. Então, tá aqui, ó, prioridade 1 vai ser aqui no oxigênio da hidroxila, né? Porque o oxigênio tem peso atômico 16. E a menor prioridade, a quarta prioridade, no caso, vai ficar aqui com esse hidrogênio que está para trás. Agora, eu tenho um empate aqui, né? Carbono, carbono. Como é que eu desempato isso? Para mim saber quem é a prioridade 2 e quem é a 3. Eu olho os segundos ligantes aqui, os próximos ligantes desse carbono. Então, esse carbono está ligado a 3 hidrogênios.
Este daqui vai estar ligado a 2 hidrogênios e a 1 carbono. Tá? Então, quem é que ganha? Esse aqui, tá? Porque eu vou ter 2 hidrogênios e aqui o carbono é 12. Aqui eu vou ter só 3 hidrogênios, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, prioridade 2, prioridade 3. Vamos ver o que é que diz a próxima regra. Ela diz o seguinte, ó. Colocar o de menor prioridade para trás. Está aqui já está para trás, de menor prioridade. Bom, acabei de fazer isso, agora eu vou descobrir quem é R e quem é S. Como? Olhando como se encontra a sequência 1, 2, 3 para a disposição espacial dos ligantes. Então, 1, 2, 3. Se a disposição espacial desses ligantes tiverem no sentido horário, a configuração é R. Se tiverem no sentido anti-horário, a configuração é S. Então, vamos ver como é que está a nossa aqui, ó. 1, 2 e 3, horário, né? A seta mostra aqui, ó. Vai ficar no sentido horário. Então, configuração R. Vamos agora ver a configuração para essa estrutura aqui orgânica. Essa estrutura é um haloalcano, porque tem um halogênio conectado aqui no alcano, né? Eu tinha o butano, tirei um hidrogênio do butano e coloquei um halogênio. Então, eu digo que isso aqui é um haloalcano secundário, porque o halogênio está conectado num carbono sp3 secundário. Aqui está a projeção em perspectiva. Vamos colocar os ligantes agora. Então, coloquei aqui a metila, porque olha, eu tenho, só lembrando aqui, eu tenho 4 ligantes, ó, metila, cloro, hidrogênio e etila. Então, vamos colocar esses ligantes. Coloquei a metila, coloquei a etila, com isso eu formei a cadeia carbônica, ó. CH3, aqui eu tenho esse carbono, que é o carbono 2, aqui o carbono 3 e o carbono 4. Agora vamos colocar o cloro e vamos colocar o hidrogênio. Pronto, tá tudo já colocado aí na projeção em perspectiva. Agora eu vou ver a prioridade desses átomos que estão ligados diretamente ao centro quiral. Esse aqui é o centro quiral. Então, aqui eu tenho 2 clorobutano. O cloro é o que tem maior peso atômico, 35,5. Então, prioridade 1 para ele. Só para relembrar, se tiver os ligantes em sentido horário, a configuração é R. Se a disposição espacial dos ligantes seguir a sequência 1, 2, 3 em sentido anti-horário, eu tenho a configuração S. Então, vamos voltar para cá. Cloro, prioridade 1. Nós já vimos que aqui, entre a metila e a etila, quem ganha como prioridade 2 é a etila. Aqui, a metila, prioridade 3. E o hidrogênio fica para trás. Tem uma coisa que é importante de ressaltar, que esse hidrogênio fica para trás para que o operador segure esse hidrogênio para trás e coloque os 3 ligantes de frente para si, de tal maneira que seja possível observar a disposição espacial desses ligantes. Então, olha só, olha a sequência aqui, 1, 2, 3. Sequência 1, 2, 3, então está no sentido anti-horário, é S. Agora nós vamos estudar uma nova projeção, chamada de projeção de Fischer. Essa projeção, ela tem uma informação importante. Que informação é essa?
Toda vez que eu fizer a projeção de ficha, eu tenho que botar a cadeia carbônica sempre na vertical. Então, eu vou e coloco aqui, ó, a projeção de ficha e a cadeia carbônica eu vou botar aqui na vertical. O que é que eu notei nessa projeção de ficha? Que esses ligantes aqui, ó, da vertical, eles estão para trás. Ou para baixo, né? Dependendo de como você está olhando. E esses ligantes da horizontal, eles estão para frente ou para cima, dependendo de como você está olhando. Nós vamos colocar o butandosol, que é o álcool secundário quiral, nessa projeção de ficha. Então, vamos lá. Cadeia carbônica, ó, 4 carbonos, eu vou ter que botar aqui, ó. Então, começa, ó, carbono 1, no carbono 2 eu tenho a hidroxila conectada, e aqui eu tenho carbono 3 e 4. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e 4. E aqui no carbono 2 eu tenho hidrogênio e hidroxila como ligante. Então, eu coloco aqui. Agora, eu vou fazer olhar os pesos atômicos e descobrir a prioridade. Então, aqui eu descubro que a prioridade 1 vai ficar com ligante hidroxila por conta do oxigênio C16. Prioridade 2, nós já estudamos o porquê, ela fica aqui com a etila. A3, e agora eu vou fazer aqui a minha sequência 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seria R. Né? Por que eu usei seria? Porque o hidrogênio aqui está para cima. Então, eu só posso dizer que ela é R se o hidrogênio estiver para trás. Como o hidrogênio aqui está para frente, eu faço a configuração, ela dá R, como ele está para frente, eu troco para S. Agora, nós vamos ver a projeção de ficha para 200 quirais. Para esse estudo, eu vou lançar a mão de um diol. Então, eu tenho aqui um diol. Nesse caso aqui, eu tenho o butan 2,3-diol, porque no carbono 2 eu tenho uma hidroxila e no carbono 3 eu tenho outra hidroxila. Então, eu tenho o butan 2,3-diol com 200 quirais, ó, 1 e 2. Então, o carbono 2 tem 4 ligantes diferentes, ó. 1, 2, 3 e tudo isso aqui, ó, 4 ligantes. Carbono 3, quiral também, 4 ligantes diferentes, hidroxila, hidrogênio, metila e tudo isso aqui, ó. Então, vamos colocar na projeção de ficha, ó. Tá aqui a projeção de ficha, só para lembrar aqui vai ficar a cadeia carbônica. Então, eu vou ter meu carbono quiral aqui, meu carbono 2, e aqui o carbono 3 também quiral. Agora, vamos colocar aqui os ligantes. Então, olha só, cadeia carbônica. Então, metila, né? Então, começa aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e o carbono 4. Então, tá aqui a cadeia carbônica. No carbono 2, eu vou ter hidrogênio e hidroxila, eles vão ter que ficar para cima. Aqui no carbono 3, hidrogênio e hidroxila. Então, tá aqui, ó, coloquei a ficha. Então, o butan 2,3-diol já está na projeção de ficha. Agora, nós vamos estudar a projeção de ficha para 200 quirais e vamos descobrir os estereisômeros érito e trel. Então, olha só. Vamos colocar aqui o butan 2,3-diol. Tá aqui, tá pronto. O butan 2,3-diol. Agora eu vou escrever de novo o butan 2,3-diol. Só que eu vou colocar as hidroxilas para lados contrários.
Tá? Então, aqui na projeção de Fischer, quando eu tenho as hidroxilas para o mesmo lado, eu chamo de estereisômero, as hidroxilas para o mesmo lado, eu chamo de estereisômero éritro. Por que os químicos chamam de estereisômero éritro? Porque eles associaram com a projeção de Fischer da eritrose, tá? Da eritrose, que é um carboidrato. E associaram aqui as hidroxilas para lados contrários com a projeção de Fischer da treose. Então, por isso ele foi chamado de estereisômero treo. Eu não posso chamar cis-trans, tá? No caso da projeção de Fischer, eu tenho que chamar estereisômero érito e estereisômero treo. Ok? Eu só chamo cis e trans se eu tiver cadeias carbônicas fechadas com 2 substituintes, ou se eu tiver alcenos e que nesses carbonos sp2 do alceno eu tenha 2 ligantes diferentes. No caso aqui eu tenho só carbono sp3, né? E esses carbonos encadeados foram colocados na projeção de Fischer e eu observei aqui 2 ligantes para o mesmo lado. Então, estereisômero érito, comparado a Fischer da eritrose. Estereisômero treo, comparado a Fischer da treose. Então, vamos lá. Então, já sei o que é érito e o que é treo. Então, vamos lá. Eu vou botar um nome agora. Como é que eu vou escrever esse nome? Éritro, butan, 2,3-diol. E esse daqui, treo, butan, 2,3-diol. Agora, eu vou fazer a projeção de Fischer, configurações RS, para 2 centros quirais. Então, vamos botar aqui, de novo, butan 2-ol. Opa, vamos para o butan 2,3-diol, tá? Butan 2,3-diol, porque agora eu tenho um diol, 2 hidroxilas. Tá? Então, aqui eu estou com butan 2,3-diol. Eu vou escrever 2 moléculas, porque eu tenho 2 centros quirais. Então, eu vou fazer um centro quiral em cada molécula para não congestionar aqui o slide. Tá? Então, nós vamos fazer aqui pro érito butan 2,3-diol, tá? Porque as hidroxilas estão para o mesmo lado. Então, aqui eu vou fazer para o primeiro centro quiral e depois eu vou trabalhar com a outra molécula para descobrir o segundo centro quiral, qual é a configuração. Ok, então vamos ver aqui os ligantes desse carbono quiral aqui, carbono 2. Então, eu tenho hidroxila, eu já até coloquei aqui como prioridade 1, porque o oxigênio é 16. Aqui, ó, eu vou ter a metila como ligante, o hidrogênio, isso aqui tudinho, ó, vai ser um ligante também deste carbono. Então, prioridade 1, quem ganha aqui é o oxigênio que tem maior peso atômico. Depois, o de menor já sei que é o hidrogênio. Agora, eu vou pegar esse ligante aqui e vou desempatar aqui os carbonos. Esse carbono é 12 e este carbono aqui, ó, é 12. Tá ligado diretamente ao centro quiral. Então, empatou, ó, 12 e 12. Vou desempatar. Aqui, 3 hidrogênios. Aqui, ó, já tenho um oxigênio ligado. Então, já ganhou, né? O oxigênio é 16. Então, esse aqui vai ser o quê? Prioridade 2. Então, eu vou ter isso aqui, ó. 1, 2, 3. Tá? Então, você vê que eu estou aqui com o movimento da sequência dos ligantes no sentido R.
sentido horário. Como o hidrogênio está para frente, eu troco para S. Agora vamos fazer aqui do segundo centro quiral, que é aqui. Vamos separar primeiro os ligantes. Separei, tá aqui, eu tô com os 4 ligantes aí, agora eu vou ver a prioridade. Eu já vi que esse aqui é prioridade 1, já estudei e vi que esse aqui é 2, e esse aqui é 3. Então, vou fazer assim, ó, 1, 2, 3, é S. Como o hidrogênio está para frente, eu coloco R. Então, eu posso dizer que o érito butan 2,3-diol, o centro quiral do carbono 2, ele tem configuração S. E o centro quiral do carbono 3 tem configuração R. Agora, nós vamos aprender a passar da projeção cela para a ficha. Então, eu coloquei aqui ó, uma cela estrelada. Vamos fazer aqui a cela estrelada por butan 2,3-diol. Vamos trabalhar com ele de novo. Então, aqui ó, é meu carbono 2. Carbono 2. E este é o carbono 3, que está localizado bem aqui na cela estrelada. Quais são os ligantes do carbono 2? Metila, hidroxila e hidrogênio. Quais são os ligantes do carbono 3? Metila, hidrogênio e hidroxila. Então, vamos colocar esses ligantes. Ó. Carbono 2, que é quiral, e do carbono 3, que é quiral também. Então, carbono 2, coloquei o ligante metila, hidroxila e hidrogênio. Carbono 3, coloquei os ligantes ó, metila, hidroxila e hidrogênio. Aí, ok? É uma cela estrelada. Então, você tem aqui os ligantes, ó, todos em oposição. Só que eu preciso de uma informação importante. A projeção de Fischer tem seus ligantes tá, dispostos espacialmente de forma semelhante à cela eclipsada. Então, toda vez que eu tiver com uma cela eclipsada, os ligantes da cela eclipsada estão na mesma posição espacial que os ligantes da Fischer. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Passar da cela estrelada para a cela eclipsada. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esta metila e dar uma torção na molécula e trazer essa metila para cá. Ó. Vou dar uma torção com ângulo de torção aqui de 180 graus. Eu vou trazer ela para cá. Quando eu trouxer ela para cá, a hidroxila vem para cá e o hidrogênio para cá. Aí você vai ter isso. Ok? Esses ligantes do carbono da frente eu não mexi. Então, eu coloco esses ligantes no mesmo lugar. Então, tá aqui, eu tô com a projeção cela agora eclipsada. Agora eu posso escrever a ficha. Olha só, como é que eu vou fazer essa ficha? Cadeia carbônica é aqui, ó. A minha cadeia carbônica está exatamente aqui, ó, na projeção eclipsada, com as duas metilas para baixo. Então, eu vou botar uma metila para baixo, aí eu venho para o carbono 2, tá aqui, depois eu venho para o carbono 3, que está aqui, e por último eu coloco a metila para baixo. Então, tá aqui a minha cadeia carbônica. Agora, vamos colocar os ligantes do carbono 2, hidroxila e hidrogênio. Hidroxila e hidrogênio. Ligante do carbono 3, hidrogênio e hidroxila. Hidrogênio e hidroxila. Tá aqui. Tá? Então, eu acabei formando o estereisômero trel. Então, eu tenho a projeção de Fischer, tá? Com o estereisômero trel, e o nome vai ficar trel-butan 2,3-diol. Acabamos assim o nosso módulo 6.
Eu aguardo vocês no módulo 07 para o estudo de funções orgânicas. Até breve.